Olá, aqui é a Joyce da Diagonal e hoje eu vou falar sobre as minhas leituras do mês de maio. Eu fiz 7 leituras no mês de maio, sendo 6 graphic novels e 1 livro só. Pois é, as minhas leituras com livros não tá fluindo muito bem, mas em compensação eu tô conseguindo ler bastante graphic novel, algumas que me surpreendem bastante, então eu vou compartilhar com vocês hoje essas leituras. O único livro que eu li esse mês, então, foi A Sombria Queda de Elizabeth Frankenstein. E, gente, que livro incrível, assim, ó. Principalmente se tu é fã de Frankenstein, como eu sou, do clássico, né? Aqui nessa obra, a Kirsten White, que é a autora desse livro, ela vai fazer uma releitura, dando uma nova perspectiva sobre a história, o que é bem interessante. Vai ser narrada a história pela Elizabeth, então, e a gente vai entender o que é aquela figura feminina nessa história, como ela conheceu os Frankensteins, porque a gente tem bem poucos detalhes sobre ela no clássico, né? E a gente vai entender como ela chegou até os Frankensteins e o quanto ela se apegou a essa família, ao ponto de fazer várias coisas aqui que você, como leitor, vai questioná-la e se questionar se tu faria isso, se tu faria a mesma coisa no lugar. Eu achei muito interessante a leitura mesmo. Tem um posicionamento feminista aqui, apesar da história se passar no século XVIII. E mesmo se tratando de uma releitura, a Kirsten White, ela pega esse livro aqui e bota a própria marca dela, assina esse livro. E, gente, sério, é sensacional. Sem contar que essa edição também é linda. Eu acho que eu já mostrei ela aqui no algum book haul. Ele é cheio de detalhes mesmo. Enfim, gente, é uma leitura que eu recomendo muito para vocês fazerem, se vocês são fãs do clássico, ou se vocês querem conhecer a obra clássica, mas tem um pouquinho de receio, porque eu sei que isso acontece bastante. Leiam esse livro que eu tenho certeza que vocês vão querer saber a história real e como a autora transformou isso em uma história única, que se conecta diretamente com a história original. As minhas duas próximas leituras fazem parte de uma mesma história, então é o volume 1 de O Livro do Cemitério e volume 2 do Livro do Cemitério, que saiu recentemente pela editora Rocco. Essas graphic novels, então, elas vão adaptar o livro, né, do Neil Gaiman para os quadrinhos. Cada capítulo ele vai ser ilustrado por um artista diferente, são vários artistas, se eu não me engano, são mais de 12, mas quem adaptou essa história foi o P. Craig Russell, esse nome aqui, então ele que roteirizou para fazer com que essa história funcionasse nos quadrinhos. E eu gostei bastante da leitura, eu fiquei bastante curiosa para ler a obra original agora. E aqui a gente vai conhecer então a história de uma família, né, que foi inteiramente assassinada e sobreviveu apenas o bebê dessa família. E esse bebê, de alguma forma, vai parar no cemitério ali da cidade, onde vai ter uma criatura ali meio misteriosa morando juntamente com os fantasmas do cemitério. Então, esses fantasmas vão criar esse bebê e a gente vai acompanhando então a vida desse garoto, que vai se chamar Ninguém Always, ou Nin, como na história eles tratam o apelido dele. É bem interessante, é uma história fantástica que vai ter, além de o personagem interagir bastante com os fantasmas, ele vai ter outros seres aqui também, como ghouls, a própria morte vai aparecer aqui de uma forma bem diferente, eu achei muito legal. Eu recomendo pra vocês, se vocês querem não só conhecer a história do Neil Gaiman, mas também dar um passo aí no mundo dos quadrinhos, vale super a pena. A minha próxima leitura foi Frances, nessa graphic novel aqui, lindíssima, gente. Essa artista aqui, que é a Lockton, o traço dela é lindo, gente, ó. Ele é todo assim, gótico, meio fofinho. Inclusive tem um estilo pra isso, que seria meio Lolita. Eu não sei o nome exatamente. Mas essa artista, ela tem um Instagram onde ela compartilha muitas dessas ilustrações. E a história também tem muito a ver com esse traço dela, com essas características que ela coloca na arte dela. Aqui a gente vai conhecer uma bruxinha que se chama Melina. E aqui a gente vai acompanhar ali uma sociedade de bruxas onde ela vive. E vai acontecer então uma grande escolha ali entre as aprendizes de bruxas. E a Melina pode ser uma das escolhidas. Porém,
ela, ao contrário da outra candidata, ela é um pouco preguiçosa, ela não tá muito empolgada, ela não se acha boa o suficiente para estar nessa posição. Então ela vai deixando tudo para a última hora, até que ela vai conhecer então o Francis, que é essa raposinha aqui ilustrada. Aqui tem uma imagem dele. E vai ficar um pouco a critério do leitor a gente analisar se o Francis ele é uma boa influência para a Melina ou se ele só vai despertar aquilo que a Melina já tem dentro dela. Enfim, eu sei que fica meio complexo de entender, mas falar mais do que isso seria basicamente contar toda a história, então eu não quero dar spoiler pra vocês, muito pelo contrário, quero que vocês leiam essa história porque é muito interessante. E aqui atrás diz bem que é uma fábula encantadora em que a doçura e a escuridão coexistem. Eu acho que essa frase, ela resume muito bem essa história. E como eu falei, a arte é incrível, a edição é incrível, então tá aqui a minha recomendação. A minha próxima leitura foi então A Menina do Outro Lado, volume 2. E se vocês acompanharam as minhas leituras no mês passado, ou foi retrasado, eu já não me lembro quando que eu fiz a leitura do primeiro, vocês sabem que terminou de um jeito bem, assim, curioso. E a história ela vai continuar exatamente daquela parte. Aqui a gente vai ter mais detalhes, então, sobre essas dois tipos de criaturas que existem no mundo, que são as criaturas tipo Sensei e os humanos como a Shiva. A gente vai sentir muito mais, que existe muito mais verdade, muito mais mistério por trás dessa história, sobre o que aconteceu com esse local. E vai ter alguma coisinha ali que vai envolver a Shiva, que vai tornar ela especial. Então eu não vou falar porquê, mas enfim. E também a gente vai ter mais essa relação entre o Sensei e a Shiva, que é linda, linda, linda. É bem uma história entre pai e filha. Na verdade, o Sensei é só o protetor dela, mas a gente sente esse amor fraternal, assim, crescendo. Enfim, é difícil falar sem dar spoiler, mas o que eu posso dizer é que vocês façam essa leitura, vale super a pena. E a edição, como sempre, também tá muito bonita, é em capa dura. A Darkside já lançou os 2 primeiros volumes e eu espero muito ansiosamente que ela lance o 3º volume em breve. E, a nível de curiosidade, esse quadrinho ele vai ter 8 volumes. Então, eu falei um pouco mais sobre isso na resenha que eu fiz aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui em cima para vocês irem lá, conferirem e saberem mais sobre A Menina do Outro Lado. A penúltima leitura que eu fiz nesse mês foi Big Baby, do Charles Burns. Eu já tinha lido Big Hole, né, que saiu também pela Darkside. E aqui a gente vai ter, se eu não me engano, 5 histórias. Eu nunca sei. Eu sempre tenho que roubar. 1, 2, 3, não. São 4 histórias, então a gente vai ter um epílogo também, que não chega a contar como uma história, mas dá pra dizer que são 4 contos. O primeiro vai apresentar o Big Baby, falar sobre ele, um pouco sobre a família dele e o modo que ele interage com os brinquedos dele e quanto ele usa da imaginação para tornar algumas coisas reais. E tá aí uma grande dica para vocês saberem o que esperar dessas histórias. E as outras histórias, então, a gente vai ter eles em algumas aventuras. Uma das histórias, se eu não me engano, deixa eu ver qual é o nome dela, é Peste Juvenil. Essa história, em particular, ela serve como um prequel de Black Hole. Então, se você já leu Black Hole, tu vai ver aqui o início daquela realidade de Black Hole nesse conto aqui. Mas se vocês são fãs do Charlie Burns, eu acho que ele mantém super a narrativa dele aqui nessa antologia, né? E vale super a pena. Eu acho que ele brinca muito bem aqui com o que é real, o que é a imaginação de uma criança fértil, que gosta de livros, que gosta de filmes, de terror, enfim. Gostei muito da leitura e com certeza vou continuar acompanhando as próximas graphic novels que a Darkside resolveu trazer do Charles Burns. E por último eu fiz a leitura dessa graphic novel enorme aqui, que saiu os quadrinhos da Cia, que é a minha coisa favorita, é Monstro. Ela é enorme mesmo e é lindíssima. Vou folhear aqui um pouquinho pra vocês. E aqui a gente vai acompanhar então a Karen, né, que é essa menina aqui. A história inicia, então, depois de uma morte, né? Na verdade, a gente não sabe bem o que aconteceu. De uma vizinha da Karen.
E a partir daí a gente vai acompanhando quem era essa vizinha, como ela se relacionava com os outros condôminos desse prédio, com a própria família da Karen, com a Karen. E a Karen também, ela tem esse quê aí investigativo, porque ela não engoliu muito bem o que aconteceu com essa vizinha dela, então ela vai tentar ir atrás da verdade. Porém, lembrando que ela é uma criança, né? E toda a história, ela é narrada através da perspectiva dela. Então, ela vai desenhar tudo que ela enxerga. Enfim, esse olhar, então, da criança sobre as verdades que ela vai descobrindo, eu achei sensacional. Essa aqui é uma graphic novel incrível, uma leitura que provavelmente vai estar nos meus favoritos do ano. E se vale como curiosidade também, a história não se conclui aqui. Essa história ela foi dividida em 2 volumes. Então a Emil Ferris, que é a autora dessa graphic novel, ela fez todo esse quadrinho de uma só vez. Ela demorou 10 anos para concluir. E ao longo dessa criação, então, dessa obra dela, ela gastou um número considerável de canetas esferográficas, porque, se você não notou, toda ela é feita em caneta esferográfica. Gente, sério, é incrível, incrível, incrível. Acho que de repente eu vou fazer a resenha dessa graphic novel aqui no canal, porque vale super a pena. Ela é cheia de detalhes, gente. Tá vendo aqui no olho da... Essa aqui é a vizinha da Karen, tá? Aqui no olho dela aparece a Karen ali, a carinha dela. E é uma história, além de ser incrível o modo que ela é construída, ela também é incrível pela história dela, pelo o que ela representa e pela mensagem que ela vai transmitir também. Então vale aqui a minha recomendação. Já tô ansiando muito pela leitura do próximo volume, que recém saiu lá fora, então acho que vai demorar um pouquinho mais para a Companhia das Letras trazer. Mas vale aqui a minha recomendação, então vale super o investimento nessa graphic novel como um todo. Essas então foram as minhas leituras do mês de maio, espero que vocês tenham gostado, espero que vocês não estejam incomodados com esse meu gosto aí repentino, mas completamente viciante pelas graphic novels, mas eu tô completamente apaixonada mesmo. Eu acho que eu me encontrei nas graphic novels e eu quero muito trazer mais desse conteúdo aqui pro canal, mas também não vou abandonar os meus livros, podem ficar tranquilos. E é isso, não deixa de se inscrever no canal, dá like nesse vídeo para ajudar na divulgação e a gente volta então no mês que vem para eu contar tudo que eu li em junho. É isso, tchau!